Bom dia nesse sábado, dia 15 de maio. Para você que está me acompanhando ao vivo, bom dia. Para você que está acompanhando essa live gravada, bom dia também para você. Hoje eu tenho a honra de convidar a Odaleia Freire, que é uma psicóloga que trabalha, que mora, né, atualmente, ela é brasileira, mas ela mora atualmente lá em Genebra, na Suíça. E ela é psicóloga e atende muitas pessoas também. Lá ela tem um trabalho mais voltado para as expatriadas, um trabalho riquíssimo que ela faz. Aqui eu a convidei para a gente conversar sobre a parte de gestão de tempo. Por quê? Porque a gestão de tempo no home office, porque eu tenho essa linha agora de trabalho, de uma das minhas linhas de trabalho é esse cuidado com a postura no home office. Por quê? Porque a postura vai influenciar em um monte de aspectos que você precisa tomar atenção, em primeiro lugar. Um deles é a organização, por isso que essa série dessas lives de maio são chamadas a Organizando o Home Office. Foi assim que eu chamei a série. Então temos vários temas elencados aqui na série, são 5 séries, agora em maio. Todas voltadas para o que pode melhorar o gerenciamento do seu home office, o que depende de você. Hoje, então, convido a Odaleia, que já está aqui. Deixa eu já chamá-la. Oi, Bom dia! bom dia, tudo bom? Para você é boa tarde, né, Odaleia? Aqui é boa tarde. Que delícia! Gente, eu tô muito chique. Minha mãe falou hoje de manhã, nossa, mas ela tá em Genebra. Eu falei, pois é. A gente... Imagina. Seja muito bem-vinda aqui Obrigada. ao perfil, aos convidados. Sei que você trouxe muitas das suas convidadas também. Falei da importância do seu trabalho. Ó, a Miriam tá te dando bom dia. Acho que ela é Bom sua dia, convidada Miriam. aqui. Ah, eu falei que você faz um trabalho maravilhoso com as expatriadas, né, Odalé? Se quiser falar um pouquinho do seu trabalho, antes da gente começar a dar o tom do gerenciamento do tempo, eu acho muito, muito importante que as pessoas conheçam essa parte também, que tem esse auxílio. Obrigada, primeiro de tudo, obrigada pelo convite. Realmente, eu venho fazendo esse trabalho com as expatriadas há algum tempo e é assim, eu considero muito importante porque eu, como expatriada, tudo que eu queria no meu tempo, quando eu iniciei essa vida, era ter alguém que falasse o que eu falo, porque eu não Não, conhecia nada. Eu não sabia nem o termo no que existia, o termo expatriada. A literatura é muito no inglês, então o inglês ainda não é forte. Você sai do Brasil e não tem um conhecimento realmente do que vai acontecer com você. Então eu tento sempre no Instagram estar trazendo informações, né? Porque a gente sabe que a informação é arma para a gente enfrentar a vida, né? E aí eu fico sempre preocupada em trazer um conteúdo de qualidade para elas, né? E já atendo na clínica, né, como psicóloga, somente mulheres expatriadas desde 2000 e foi em Bangkok, 2008, isso. Comecei em 2008 na clínica só com expatriadas e vem sendo assim desde então, né? E há 2 anos eu trabalho só online com mulheres ao redor do mundo, né? Brasileiras, expatriadas pelo mundo, mas não só brasileiras, também de outras nacionalidades. E tem sido um trabalho muito enriquecedor. Estava inclusive falando no Stories por que que eu, né, especialista em expatriada, vim falar aqui, né, topar falar de gestão do tempo. É, por que que eu me interessei, fiquei muito feliz com o seu convite, topei estar aqui, porque, primeiro de tudo, quem não sabe, eu tenho um background na parte de recursos humanos, né? Quando eu estava no Brasil, eu trabalhei um bom tempo na área de recursos humanos e o meu mestrado foi em qualidade de vida no trabalho. Porque eu já me interessava muito, né? Porque, claro, a gente passa mais tempo no trabalho, né? Hoje, agora dentro de casa, né? Mas continuamos no trabalho. Então, assim, a qualidade de vida tem que começar lá, no sentido, né, dar continuidade para que ela esteja em todos os momentos da nossa vida, né? Então, por isso que eu topei. E falei para elas, por que poderia ser importante para uma mulher que está vivendo no outro país, que uma das maiores dificuldades que nós temos é, por exemplo, de arrumar emprego, né, no lugar que você está. Às vezes o país não permite que a gente trabalhe e aí a gente fica muito dentro de casa. Então, por que se preocupar com gestão do tempo se eu estou dentro de casa? Porque gestão do tempo é para todos nós.
né? O tempo é o que a gente tem de mais precioso e a gente tem que investir ele da melhor forma possível, seja o que é que eu esteja fazendo na minha vida, né? Então, foi por isso que eu topei e tô bem animada de estar aqui. Ai, que delícia! É, esqueci de falar, você tem esse mestrado maravilhoso que você fez. Eu quero ter a oportunidade de ler, porque eu tenho feito esse trabalho com postura, né? Sou fisioterapeuta, trabalho Sim, no Brasil, em São Paulo, mas também atendo online, viu, Adalé? Eu estou fazendo esse trabalho desde o ano passado por conta da pandemia, né? Está sendo possível atender online algumas pessoas. Uhum. Enfim, eu acho assim, eu fiz um curso, dei um curso agora, que chamou, eu dei o nome de curso de atualizações em postura no home office, porque as Uhum. pessoas acabam detonando a postura. E um dos links desse curso, dos tópicos, digamos, desse curso, eu falei sobre o tempo e o gerenciamento do tempo, mas assim, lógico, eu estudei para isso, mas assim, ninguém melhor do que você para falar sobre isso para a gente. Então, e uma das questões que eu queria colocar é que as pessoas não se planejam no tempo, né? O tempo fica um pouco abstrato para elas. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, mas fique à vontade você para organizar isso. E quem quiser perguntar também dos convidados, sintam-se à vontade também. E é mesmo, gente. Fique à vontade para perguntar, como a gente combinou, né? Seria um bate-papo bem relaxado. Então, se vocês quiserem perguntar, fique à vontade. É, é, Gestão do tempo, não é especificamente a minha especialidade, né? Porque eu já estou vários anos trabalhando na clínica, então acaba que hoje eu estou muito especializada em ansiedade, depressão, problemas relacionados à saúde mental feminina, da mulher, né? Mas, como eu falei antes, né? O tempo faz parte de todos nós, é a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida, né? Então, aprender a gerenciar esse tempo, a planejar, né, a nossa vida com esse foco, é importante, inclusive para a nossa saúde mental também, né? Porque quando a gente sente que a gente está em descontrole do nosso tempo, isso também vai gerar um estresse na nossa saúde mental e, consequentemente, a gente não vai estar funcionando no melhor da nossa capacidade, né? Então, nesse sentido, vamos dizer que até seria uma especialidade minha também, né? Falar nisso, em gestão do tempo. Mas, como eu até comentei com você, a gestão do tempo também se tornou muito importante para mim nesse período, né? Porque assim como a maioria de vocês está no home office, né? Eu também tive meu marido vindo para dentro de casa, né? Trabalhar no home office. E o meu é em casa também, né? Por conta de atender online, meu escritório é em casa. Então, foi difícil para mim, durante a pandemia, meus atendimentos aumentaram muito. Durante a pandemia também eu percebi a necessidade do investimento no Instagram no sentido de alcançar mais mulheres, né? Então, você está aqui no Instagram, você também sabe quanto gera de tempo nosso, né? De quanto leva para produzir conteúdo, para estar numa live, né? Então, isso tudo leva do nosso tempo. E eu mesmo tive nesse último ano de aprender a gerenciar o meu tempo e especialmente fazer esse home office o mais produtivo, tanto para mim como para o meu marido, né? Por ele estar aqui também. E a gente está sempre se encontrando. Agora a gente tem o prazer de almoçarmos juntos, né? Coisa que a gente não tinha. E de estar se encontrando. Ele brinca, né? Minha colega de trabalho trabalha toda chique, porque às vezes ele está mais relaxado que não tem reunião, né? E ele fala, minha colega de trabalho, porque a gente está sempre se encontrando no corredor, né? Então, assim, isso tudo é distração, né? Então, como é que a gente, então, vai gerir o nosso tempo se o nosso escritório foi para dentro de casa, algo que é novo para a gente, diferente para a maioria das pessoas, né? Então, como a gente vai fazer esse gerenciamento desse tempo, tem muito a ver, a gente tem que sempre lembrar que gerir tempo é uma questão de escolha, né? Eu escolho o que é que eu quero para mim. E aí eu gostaria de falar de... Você pode interromper quando quiser, tá? Porque se deixar eu falar, eu vou falar. Tá ótimo ouvir você. Fica bem.
A Miriam falou aqui a sensação de que o dia não rendeu. Miriam, muita gente tem trazido essa queixa. Inclusive, como eu disse, né, as minhas clientes expatriadas que estão em casa cuidando dos filhos, e o marido está em casa trabalhando. Termino o dia, tô morta de cansada e falo, nem, não fiz nada e tô morta de cansada, né? Porque trabalhar dentro de casa traz essa sensação, né? Porque eu nem saí de casa, eu nem me sentei na minha cadeira do escritório, né? Eu nem tive que estar ali relacionando com os colegas de trabalho, como era de costume, e tô morto de cansada e a gente tem a sensação de que não fez nada, né? Então, por isso que eu digo, gerenciar o tempo de uma forma produtiva, gostosa e que vai render o que você quer, primeiro de tudo, aprender a fazer escolhas, né? E aí eu trago até um livro que você já deve ter lido, tá bem cotado no Brasil, que é o Essencialismo, né? Do Maggie Gregor. Não li ainda, tá na minha lista. Ainda bem que você Muito bom. comentou. É Ah, Greg McCall, sabe? Alguma coisa assim. E é assim, um livro importantíssimo para a gente aprender a gerenciar o nosso tempo na vida, né? Quando a gente aprende a dizer não, né? E a gente diz sim para aquilo que realmente é importante para a gente, o nosso tempo vai render, porque você vai estar investindo naquilo que é importante para você, né? Então, para mim, eu acho que o primeiro de tudo, para a gente pensar em como gerir o meu tempo, eu tenho que aprender a viver no essencial. Viver no essencial é saber aquilo que é importante para mim e focar nisso, né? Quando a gente foca no que é essencial, a gente tem mais autonomia, mais assertividade para dizer o não que precisa ser dito, né? É aquele colega de trabalho que vai te pedir um favorzinho, né? E aí você, eu faço porque eu faço tão rapidinho, ele demora a fazer, vou fazer para ele. Tá, você faz rapidinho, mas é aquele não que você não diz que vai deixar o teu projeto atrasado. Ou vai deixar você não ir para sua academia hoje porque teve que ficar mais 15 minutinhos, atrasou, pegou o trânsito ruim e perdeu o seu tempo porque não soube dizer não, né? Então, fazer escolhas e viver o essencial, dizer não, é um pontapé, assim, muito bom para você ter essa sensação de que está gerindo o seu tempo bem, né? aí eu tenho que pontuar que, assim, eu acho que uma coisa que me ajudou muito na vida foi fazer terapia. Não vou dizer que todo mundo tem que fazer, não é isso, mas seria bom. É, Mas essa, não sofrer para falar não, porque eu sinto que eu sofria para falar não. E aí, quando mexe com a questão do tempo, hoje que eu estou mais madura, eu percebo, falar não, eu ganho tempo. Porque assim, primeiro que eu não fico sofrendo no que eu tenho que. Assim, porque ele pediu, é uma conduta, né? Assim, ele pediu, chegou para mim e eu dou uma resposta, posso ser gentil. Olha, eu não posso fazer isso agora. Agora eu não estou disponível para fazer isso. E continuar o seu processo, porque realmente, se toda hora a gente é parado, né, com perguntas ou para responder até um WhatsApp, um e-mail, você não rende no trabalho também. sim. Então, aí, uma coisa que eu queria levantar com você, que eu coloquei no meu curso, que foi a importância, até será o tema das próximas lives, de junho. Já estou dando um spoiler aqui. A importância das pausas. Porque eu Sim. sinto que as pessoas, assim como não É, falam não, também não fazem pausa. E aí tudo é. fica importante. Então, assim, discorre um pouco sobre isso, por favor. Esse é um ponto bem importante, assim. Primeiro eu vou falar do autoconhecimento, que você falou que é uma coisa importante é fazer terapia, né? Porque, na Adorei. realidade, o autoconhecimento é a principal, é o primeiro ponto que você deve ter para conseguir planejar bem o teu tempo. Porque só de conhecimento do que realmente é importante para você é que você vai conseguir priorizar, né? E gestão de tempo é sobre priorizar. E aí eu vou trazer outro livro que também é bem importante, né, nessa questão de gerenciar o tempo, um bem bom, que é a Tríade do Tempo. Ai, eu quero ler esse também. Não li, mas eu já vi. Ah, é muito bom, mas Tá fala. nas livrarias, né? Christian Barbosa, Tríade do Tempo, né? E eu li ele online, não tenho ele físico, né? Mas eu li ele online e ele fala da
traz a tríade do tempo, né? O que é que seria a tríade do tempo? Seria a gente classificar as nossas atividades em 3 categorias, né? As urgentes, que são aquelas que acontecem, a gente tem que parar tudo e fazer correndo porque é urgente, tem que ser feito naquele momento, né? As importantes, que são aquelas significativas para a sua vida, que vão fazer uma diferença na sua vida, e as circunstanciais, que são aquelas que são desnecessárias, ou que você só faz porque é no automático, ou porque não vai trazer tanta coisa na tua vida. E aí eu entro na questão que você falou da coisa de fazer pausa, né? Que existe na realidade 2 tipos, né? Os que não fazem pausa e querem ir direto e não dão um tempo para oxigenar o cérebro e poder respirar e trabalhar melhor, mas existem aqueles também que têm caído muito no circunstancial, né? Que é fazer as tarefas circunstanciais mais do que as importantes, que é quando a gente diz assim, eu vou descansar, fazer minha pausa, vou ficar aqui só um pouquinho no Instagram, e quando vejo, passou 1 hora ali na social media. Ou 4 horas. A média são 5 horas que a pessoa fica em rede social. Você sabe que quando eu comecei a colocar, e aí eu vou num ponto que é super importante, que é a gente usar a tecnologia ao nosso favor, né? E no celular, pelo menos no iPhone, você pode ver quantas horas você gasta em cada app do seu telefone. E eu lembro que quando eu coloquei pro meu celular começar a limitar meu tempo em social media e tudo mais, eu fiquei chocada com a quantidade de horas que eu usava e eu nem me achava assim tão viciada, né? E choca. Então, você que está assistindo, faz isso se você ainda não fez. Faz um check de quantas horas você gasta em cada aplicativo do teu telefone e vê no que você está gastando o seu tempo. E usa essa tríade do livro da tríade do tempo, né? E separa o que é. Porque às vezes a gente está gastando muito tempo no app, mas o app, por exemplo, eu escrevo muito no Notes, porque o celular está na mão, né? Então, quando eu tenho uma ideia, eu vou e escrevo no Notes. Então, às vezes eu olho e tem, assim, 1 hora no Notes. Então, assim, não é uma tarefa circunstancial. Eu estava usando o celular, mas para fazer algo que é importante para mim, que é escrever sobre o meu trabalho, sobre, né, coisas importantes para as mulheres que eu atendo, né? Então, você tem que saber diferenciar essas tarefas na tua vida. Então, eu estou no celular, em um momento ele é circunstancial, no outro momento ele é importante, no outro momento ele está numa tarefa de urgência. Mas o que acontece quando a gente não se conhece, que a gente está falando disso? Primeiro é se autoconhecer, saber quais são os teus valores, o que é mais importante para você. O que é mais importante? É ganhar muito dinheiro, trabalhar feito louco e aparentar uma vida de luxo? Ou é ter mais tempo para estar com seus filhos no final de semana, ter mais tempo para sair para namorar, ou tempo para fazer um esporte que você gosta muito. Então, é muito importante se conhecer nesse sentido, se conhecer no sentido do que eu sou capaz, né? Conhecer as minhas capacidades, conhecer meus traços fortes, né? E saber que eu tenho competências, e aí a gente chega também na questão da autorresponsabilidade, na questão da consciência do meu senso de valor, né? E aí a gente se conhece. A gente se conhecendo, a gente sabe o que é importante, a gente vai para um segundo passo que é a metas, né? Sabendo quem eu sou, eu sei onde eu quero chegar e aí eu posso traçar metas para chegar lá. E para mim esse é o ponto assim primordial, Patrícia, para a gente saber como é que a gente tem que se organizar no nosso home office, né? Se conhecendo, sabendo onde você quer chegar, aí você traça metas, né? Então, teu tempo vai ser mais, você vai ter mais chances de gerenciar melhor esse tempo, porque você vai saber o que tem que fazer, né? E aí você toca num ponto que eu acho essencial, porque assim, muitas vezes o tempo é ilusório, né? Que eu comentei com você, né? Às vezes o professor vai preparar uma aula e eu convido, às vezes, alguém para dar uma palestra, alguma coisa, ou sou convidada, tem uma questão de gerenciar planejar uma aula. E aí a aula é dia 20, mas eu já estou no dia 10 e ainda não comecei. E como esse tempo é ilusório, a gente acha que o tempo vai ficar ali, né? Não. E às vezes ter uma ideia demora, construir um raciocínio demora em cima de um tema fechado.
Então, aí que eu acho que a importância da pessoa, se tem meta, ela começa a concretizar um pouco, né, esse espaço-tempo que ela tem para sentar, se dedicar e fazer, porque também terá outras intercorrências. Então, eu sinto que as pessoas... Aí entra numa palavra que eu queria que você comentasse alguma coisa, da procrastinação, que elas vão deixando para fazer por último. E aí eu sinto, como se trabalha muito com ansiedade, depressão, eu sinto que as pessoas gastam uma energia desnecessária, não entregam o que seria o melhor delas e ficam, parece aquela coisa do dever não cumprido, né? Então eu vejo muito isso às vezes, e a pessoa fica num nível de cansaço, enfim, Com é uma certeza. leitura minha, um recorte. Como eu estava falando, né? A gente primeiro tem que nos conhecer, conhecer nossa identidade e traçar metas. Quando a gente se conhece também, Patrícia, a gente tem essa noção que você está falando. Por exemplo, você me convida para vir fazer uma live aqui, eu não simplesmente sento aqui na frente do celular e venho falar. Primeiro de tudo, eu boto no meu calendário. Eu penso, poxa, ela me convidou para falar de um assunto, eu domino muito esse assunto, eu não domino, o que é que eu acho que é importante para o público dela, para o meu público, para as pessoas em geral. Então, você já faz ali um planejamento do que é aquilo. Coloquei na agenda, você sabe, a gente botou bastante tempo de antecedência, né? Sim. Então, ficou ali guardado. Eu tenho esse projeto para fazer, né? Mas é mais para frente. Mas eu me conheço, eu sei que eu sou uma pessoa que sou ansiosa. Eu sou extremamente ansiosa. Então, assim, se eu tenho um evento, eu tenho que estar pronta cedo, eu tenho que saber o que é que eu vou fazer. Eu gosto de estar preparada, eu não gosto de ser pega de surpresa. Então, eu me conheço. Ao mesmo tempo, eu sei que qual é o meu conhecimento, né? Eu sei o que livros eu li a respeito, então já vou ali pensando, uso muitos notes, como eu falei, né? Então, antes de conversar com você, né, do que a gente poderia trabalhar aqui, eu já estava, poxa, essa ideia é legal, com home office, nanã, e eu escrevi ali no notes ideias. Então, como eu sei que eu sou assim, eu gosto de estar preparada, eu já vou, desde o dia que você me convidou, me preparando para aquilo. Então, se você foi convidado para dar uma aula, como a Patrícia colocou, e você se conhece realmente, você sabe, por exemplo, que você tem dificuldade de preparar os slides. Ah, não gosto de fazer a coisa gráfica, demora muito. Então, o que é que eu faço? Já que eu sou boa nesse assunto, é um assunto fácil para mim, deixa eu preparar logo a aula toda para ter mais tempo de trabalhar na apresentação, porque eu sei que vai me tomar muito tempo. Por quê? Porque eu me conheço, sei que acabo gastando muito tempo nisso. Ou então você é super bom com a arte, né, com a apresentação, mas esse assunto é novo para mim, eu vou ter que pesquisar muito, não sei onde ainda não tem um gerenciamento dessas ideias, porque isso é muito importante também a gente aprender a usar a tecnologia ao nosso favor, né? Porque as informações são muitas, a gente está assim realmente sobrecarregado de tanta informação, porque se você for procurar um tema para você dar uma aula, o que vai ter de livro, de vídeo, de áudio, de tudo que você pode ver. E se você não saber fazer o que o Cortella chama da curadoria, né? Se você não souber fazer a curadoria do conhecimento, você também pira ali naquele negócio e não vai para frente, né? Então, assim, se conhecer tem a ver com isso. Se eu me sinto muito segura com a quantidade de informação que eu tenho, então eu sei que eu vou ter que dar mais tempo, né? Investir mais do meu tempo nisso, para quê? Para não virar uma urgência. Porque se uma coisa foi planejada com antecedência, você disse um sim, é porque ela é importante para você. Primeiro de tudo, já é uma tarefa importante. 2, eu me conheço, então o que é que eu tenho que fazer para eu chegar ali? Minha meta é fazer uma boa apresentação na turma, não sei da onde, da universidade e tal. Então, eu tenho que cumprir a minha meta. E aí, o que é que eu faço depois que eu sei da minha meta? Eu vou para o planejamento, né? Então, como é que eu vou fazer? Vamos supor, eu preciso fazer um slideshow legal, eu preciso treinar, né? O que eu vou falar, eu sempre treino os meus slides, eu vou dar uma aula, eu leio eles antes, como se estivesse dando a aula, né? Como eu digo, eu sou ansiosa, eu preciso me preparar. Então, se eu vou dar uma aula, eu preparo meus slides com antecedência, eu dou uma aula para mim mesma, né? Como é que eu estaria falando para os alunos? Às vezes até gravo para ver se falei bem, se é alguma coisa que eu poderia melhorar, algum exemplo. Eu gosto muito de estar dando exemplo, né? Então, assim, às vezes pensa, esse exemplo não é tão bom, vou mudar. Então, com planejamento, isso é possível.
né? Se você se conhece, se planeja para isso. E nessa questão do planejamento, a sugestão que eu dou, eu não sou as melhores de planejamento não, tá, gente? Eu me perco muito, tô aqui falando, mas eu sei o quanto é difícil planejar, porque é difícil para mim. E eu peguei uma dica que eu vi no YouTube, que eu achei bem legal e tem ajudado para mim, assim, planeja 3 dias. Pega a tua agenda, vamos supor que você acordou na segunda-feira, vai planejar a tua semana, planeja segunda, terça e quarta. O que é que eu vou fazer nesses 3 dias? Ver o que é que já tinha agendado ali. Então, quarta-feira eu tenho uma aula para dar, hoje é segunda, eu já sei o assunto, vou só fazer os slides, então vou dedicar 2 horas para isso. Vou fazer entre um atendimento e outro, se planeja como é que você vai estar preparado naquela quarta-feira. Porque se você faz isso, essa tarefa não vira urgência. Ela continua sendo uma tarefa importante na tua vida, né? E aí não vira uma urgência que você só tem que apagar fogo, aí vai lá, faz uma aula de qualquer jeito, né? E o que é que acontece? Aí você, como você bem disse, termina, não está satisfeito. Por quê? Porque não fez, não tomou ação, né? Que a procrastinação é isso, é não tomar ação, né? É ficar ali, eu tenho aquilo, mas não vou conseguir fazer, não vou realizar porque tô com medo, ou porque me auto-sabota. A procrastinação tem muito a ver com autossabotagem, especialmente na mulher, né? Aquele medo de ser tão bem-sucedida que não vou dar conta. Né? Muitas de nós mulheres temos isso, né? Não vou fazer isso porque vai que dá certo, e aí vão me perceber, e aí vão me perguntar, e aí a gente questiona se a gente sabe, se a gente não sabe, né? A gente está sempre se questionando, e isso pode fazer com que a gente, né, frear muito isso. E quando estiver acontecendo a procrastinação, a primeira coisa é a gente se pensar, que sentimento é esse? Por que é que eu estou evitando essa tarefa, né? Presta atenção que tarefa é essa que você evita tanto. Se você evita essa tarefa, muito provavelmente tem um medo envolvido ali, né? Vamos supor que você tenha medo de se apresentar em público. Foi convidado para dar uma aula. Pode ser que o que esteja te bloqueando em começar a planejar a aula seja já o medo daquela apresentação, né? Então, assim, se conhecer mais uma vez, né? Como é que se eu me conheço, eu sei, eu tenho medo de apresentar, então deixa eu me apresentar, fazer uma apresentação bem legal, me preparar bem legal para ver se o meu medo diminui ali. Porque quanto mais eu apresentar uma aula e essa aula for boa, eu achar que tem um resultado legal, menos medo eu vou ter mais à frente, né, nas próximas. Então, assim, por isso o planejamento é muito importante, porque você não vai ser pego de surpresa, né? As chances de você não entregar o trabalho no tempo hábil, não fazer uma boa apresentação, ou não conseguir resolver uma tarefa que você tinha a resolver muito importante, vão ser mínimas, né? E aí, menos frustração com você mesmo, e assim você vai vencendo essa barreira da procrastinação, no sentido de que, não, olha, eu já fiz uma vez, fui capaz, então deixa eu tentar, né? Mesmo que eu esteja enrolando ali. E outra coisa com a procrastinação é que uma coisa assim, se está acontecendo e tem aquela tarefa que você não está conseguindo fazer, vai e começa, né? E começa. Se você tem um texto para escrever, né? Nem todos nós temos facilidades para escrever, e aí, tem que escrever aquele artigo para isso, para aquela revista, aquela coisa, tá difícil de começar. Começa, tira todo o julgamento que você tem. A gente tem que sempre lembrar que a nossa voz interna, a nossa autocrítica, às vezes pode ser muito pesada com a gente. Isso pode ser também um fator que nos leva à procrastinação, né? Eu vou nem começar porque eu não sei fazer. Eu não vou saber fazer, não sei o que falar sobre isso, né? E aí a gente vai evitando de começar coisas que poderiam ser tão produtivas para a gente, né? Então, assim, começa, vai, bota essa autocrítica guardadinha numa caixa, caladinha por um tempo e tenta, né? Tenta sem julgamento. Aos poucos você vai melhorando, nada sai excelente da primeira vez, né? Então, escreve qualquer coisa, depois vai e corrige. E assim a gente consegue, com um planejamento, né? Com um tempo suficiente que a gente planejou, a gente se organiza, né? Porque depois do planejamento vem a organização. Eu olhei minha agenda, segunda-feira, quarta-feira eu tenho uma aula. Como é que eu vou fazer? Então, vou organizar meu tempo. Olha, eu estou no home office, eu estou tendo que
minhas crianças vêm me atrapalhar mais, então preciso de mais tempo, por exemplo, a me concentrar de volta, né? Porque se a criança veio, interrompeu, ou o marido, eu preciso de mais tempo para organizar. Então, o que eu fazia antes, 2 horinhas no escritório, aqui em casa está demorando mais tempo. Então, quando eu me organizar, vou aproveitar que as crianças, sei lá, foram para casa da avó. Não, ninguém está indo mais para casa da avó, meu Deus. Mas que as Então, crianças foi estão estudando online. é uma hora que você deu para eles de game, por exemplo. Aí pronto, não vou concentrar nessa tarefa que é mais difícil para mim, porque eu sei que vou ter um horário que não vou ser interrompida. Mas aí também a gente vai noutra questão, que é a questão das pausas, que são super importantes, né? Não é porque você tem uma horinha aí que deu que você vai ficar só fazendo aquilo e não vai dar uma pausa para descansar, né? É muito importante que a gente dê pausas, mesmo que a gente não esteja sendo interrompida, é muito importante que a gente dê pausas também, né? Eu queria trazer um conteúdo também, porque eu percebo assim, quando a gente vai ficando muito estressado, vou trazer para o corpo, aí você também me ajuda com a questão da ansiedade. Eu percebo que as pessoas, e eu atendo também muitas pessoas com conteúdo de postura, né? E aí, eu tenho que entregar tal coisa, ou é fim de mês, tem umas coisas assim, e a postura piora da pessoa. Alguns pacientes meus já têm como tem a terapia que nos ajuda a questão da escolha, esse processo, o processo da gente cuidar do corpo também traz a consciência corporal. Sim. E eles se percebem, então é tão lindo, às vezes, lindo assim, né? A gente acha lindo, né, como terapeuta, mas a pessoa fala, nossa, eu tô ficando tensa, eu preciso marcar uma sessão com você agora, tipo, nessa semana, porque eu sei que vou ficar sobrecarregada. Então, ela cuida vou chamar de externo do corpo, para melhorar o mental. E aí eu queria jogar isso. Se a pessoa começa a ficar muito tensa, não percebe esse autoconhecimento que você está colocando, de se organizar, quem sofre é o corpo. Sim. E se ela também usa do corpo, tira a pausa, que eu tenho colocado muito na pausa, quando eu falo com meus pacientes, ou nesse curso que eu fiz, que eu ministrei, eu falo assim, a pausa não é só para deitar e ficar descansando. A pausa, tira 15 minutos, vai ouvir uma música e vai se mexer. Sim. Não importa que você não saiba dançar, mas se mexe. Sinta o ritmo da música, faça alguma coisa, porque o movimento vai te ajudar a mudar a vibração que você estava ali. Aí, olha que bonitinho. Cada que pausa lindo seu eu tô no meu Só porque é da Suíça, é lindo assim, esse designer, adorei. Quando você vir pro Brasil, eu vou querer um, tá? Você traz um pra mim. Mas a pausa é extremamente importante, você bem colocou. E aí, essa questão do corpo e da mente, né? Não tem como separar. E como você fala, eu trago a autoconsciência da mente, mas você traz a do corpo e elas estão juntas e realmente é emocionante quando a gente vê um cliente nosso dizer assim, Odalia, eu preciso de uma sessão porque eu sei que eu vou vivenciar esse momento, que é difícil para mim, que é difícil organizar minhas emoções para esse evento e eu preciso da tua ajuda para me encontrar nesse momento, é o mesmo que você sente quando fala, poxa, já estou sentindo no meu corpo e preciso. E isso é uma pessoa que funciona bem. Porque isso é autoconhecimento. O autoconhecimento não é só o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, mas vai também no nosso corpo, né? No momento que eu tenho formação em Gestalt terapia e a gente trabalha muito isso. Como é que os sentimentos aparecem no corpo da gente? Né? Às vezes eu sinto uma raiva tão grande e eu não posso colocar essa raiva para fora, e se eu não paro para fazer uma revisão do meu corpo, onde é que ficou essa raiva? Ela ficou no teu corpo em algum lugar, né? Para algumas pessoas fica aquele nó na garganta, você não consegue respirar, você não consegue engolir, fica o aperto no peito, ou fica na área né, do intestino. Então, isso vai reverter no teu corpo de um modo geral e muitas vezes, né, como a Patrícia colocou, e o trabalho dela é tão importante, na tua postura, né? Quantos de nós, isso, o corpo fala, Cris, com certeza. Quantos de nós não andamos curvados, né? Curvados
pelo peso da vida, pelo peso das preocupações, pelo peso de tudo que vai pesando na gente. A gente sem uma Patrícia na vida, sem uma Odalé na vida, vai lá se curvando pelos sentimentos e danificando o corpo também, né? Então, é hora da gente se conhecer, entender o que está passando e com a ajuda de terapia e fisioterapia, estreitar esses ombros, essa postura e ter um olhar diferenciado para a vida no sentido de que eu posso vencer. Muitas vezes as lutas são imensas, né? Eu recebo clientes que muitas vezes termina a sessão e fala assim, gente, se fosse eu, sabe? Eu teria força para aguentar esses desafios que a vida está colocando para essa mulher. Eu tem dias que eu me pergunto, sabe? Que força que essa mulher tem. E, na verdade, essas são as que chegam mais fragilizadas. E eu sempre falo, gente, você consegue vencer coisas tão difíceis na vida, né? E se sente fragilizada quando é uma vencedora, né? Mas, às vezes, é preciso que tenha alguém que mostre pra gente isso. Porque senão a gente vai só botando peso no ombro e esquecendo que a gente está vencendo. Todo dia a gente está vencendo lutas, né? E a gente tem que, como você está falando para outra cliente essa semana, se der carimbinhos, né? Aprenda a também carimbar você. A gente é tão bom de elogiar o outro, né? De olhar o outro e Sim. dizer, nossa, esse trabalho bom, mas olha aí. Eu carimbo muitas coisas para meus pacientes. Eu dou às vezes um post-it carimbado. Que linda! É. Então, se dê carimbos. Uma coisa do autoconhecimento importante é isso, é a gente saber o que é difícil para mim. É difícil para mim falar em público. Pô, hoje eu fui e falei em público. Poxa, eu mereço um carimbo, fiz bem, né? E aí a gente vai aumentando o nosso senso de valor, né? De ir melhorando, obviamente, nossa autoestima também, né? Então, isso também é muito importante. Deixa eu te contar, entrou aqui na live uma amiga minha que é muito querida, ela é fisioterapeuta, Ana Otsubo. A gente está com um projeto juntas, agora a gente está organizando um congresso de sequelas do pós-Covid. Tá Uhum. ficando incrível. E aí, para isso, a gente está se planejando muito, entrevistando as pessoas, que vai ser totalmente gravado, vai ser sensacional. E a gente está se planejando. E aí eu queria colocar assim, que a Ana e eu, a gente trabalha muito com o movimento e com a fáscia. Queria só te contar, por exemplo, assim, ó. E quando, esse aqui eu trago muito para exemplificar a fáscia, né? A fáscia é a nossa membrana interna que veste o nosso corpo. E quando a gente está muito tenso, isso vai ficando apertado e bloqueado em diferentes pontos do corpo. Uma hora é perto do pescoço, uma hora é perto aqui da clavícula. E esses bloqueios, como você bem falou da questão da gestalt terapia, né? Esses bloqueios vão fixando, e se nós não movimentarmos, eu sei que precisa realmente da terapia, que tem alguns bloqueios que são muito localizados ali, mas tem algumas coisas que pelo corpo a gente consegue imobilizar. Então, imagina eu fazer um movimento e aqui ele não vai ficar harmônico. Então, eu preciso, para ter esse movimento, que todo o meu corpo seja fluido, assim como a fluidez do pensamento, né? Então, eu só queria te contar que eu tenho duas grandes amigas, a Alec, do Power Play, e a Ana, que estão aqui. E estou apresentando você, porque você vai fazer parte da gente, assim, porque elas vão te adorar. Ai, que honra, que prazer grande. Nossa, que explicação maravilhosa. É muito isso mesmo, a gente vai enrijecendo, né? E a gente faz isso não só com o corpo, mas com a mente, né? E aí a gente enrijece, não consegue mais nem essa maleabilidade do corpo, né? E nem essa maleabilidade de mente que a gente precisa para a gente enfrentar as dificuldades do mundo, porque a vida é isso. A vida é feita é igual um joguinho, né? Tem fases que tá passando melhor, tem fases que estão mais difíceis, né? E aí a gente tem que ter essa maleabilidade também psicológica para enfrentar esses momentos difíceis. E nesses momentos difíceis, muitas vezes coisas vão dar erradas, né? As coisas não vão sair como a gente queria. E aí vem a história do carimbinho que eu falei. Mesmo que algo dê errado, você deu o melhor de si, você estava presente naquele momento, você planejou seu tempo de uma boa forma, que aquilo você conseguiu se preparar, mas mesmo assim deu errado, é preciso a gente saber se perdoar, né? Uma coisa que é muito difícil nas pessoas é a autocompaixão, né? O se perdoar
de quando a gente não consegue dar conta de tantas expectativas, né? Porque, infelizmente, as expectativas são muito grandes, a gente quer alcançar muitas coisas e muitas vezes a gente vai ser frustrado. Então, saber se perdoar e entender que a frustração, o fracasso faz parte da vida e tem que ser vista como ensinamentos, ajuda a gente a ter essa maleabilidade psicológica aí para estar não só acumulando, né, esse peso e enrijecendo, mas vivendo uma vida mais equilibrada, mais saudável, né? Muito legal essa Sim. explicação. Não, e eu acho que essa questão da frustração e dos erros, a gente aprende muito com o nosso corpo. Porque como tem essa questão de trabalhar a consciência corporal, então eu vou fazer o movimento. Eu começo, às vezes, por um pedaço do movimento, e eu começo muito trabalhando, assim, o pé. Vamos começar a trabalhar o pé, por exemplo. Ele nunca se deu conta do pé. Então, ele vai começar a perceber o pé. Mas o que ele conhece do pé, eu deixo isso ficar muito vivo para ele. E aí eu vou apresentando outras partes do pé. O dedão, o dedinho. E aí ele vai começando a perceber a ampliação que ele pode ter daquele pequeno conteúdo. E isso aconteceu com uma paciente minha, que é da área da saúde, da ginecologista, ela foi muito interessante, que eu trabalhei alguma coisa do pescoço, olha, eu nem me lembro muito bem, mas assim, foi um negócio que a gente fez, de repente, ela, nossa, essa área aqui existe. Então, essa área não era só agora para engolir, ou para... Ela podia se postar, e ela estava fazendo canto, então foi uma ampliação, assim, do que ela conseguiu sentir. E aí que eu acho a questão da frustração, ela olhando para esse corpo e movimentando um pouco o corpo, vai trazendo essa leveza. E ela também é muito trabalhada, né, na parte psíquica também. E aí foi ajudando, assim. Então eu acho que é tão lindo quando a gente faz esse trabalho unido da Leia, que, nossa, dica incrível. Então, uma perguntinha aqui, deixa eu ver aqui. A Andréa Sakai, é uma graça. Dicas incríveis, estou com família sofrendo muito com a pandemia, com familiar sofrendo muito com a pandemia, que levou a procrastinar e tem sofrido muito. As dicas estão sendo excelentes, obrigada. Que bom, gente! Siga o perfil da Aurelia. Eu estou deixando tudo escritinho depois. Ela tem um site maravilhoso. Ela mora em Genebra, eu vou retomar. Ela é muito chique. E é minha amiga, aquelas assim. Estou internacional, gente. Não, mas é verdade, ela atende online. Então, quem precisar, eu acho que isso dá uma facilidade. Para a Andréia, já que você está com um familiar sofrendo, né, com a procrastinação, algo tão específico, uma outra coisa que também é bastante importante a gente lembrar da questão da procrastinação tem a ver também muito como a gente lida com as recompensas, tá? Então, a maioria das pessoas que acabam procrastinando são aquelas pessoas que têm um pouco de dificuldade de esperar pela recompensa, né? A gente também precisa, e isso também vem muito com a terapia, que é a questão de saber, tá bom, eu quero receber esse prêmio, né? Vamos supor, eu quero descansar, porque eu tive um dia muito cansativo, mas eu ainda tenho que fazer essa última coisa necessária para realmente finalizar o dia. Eu sou mesmo capaz de cumprir aquela tarefa antes de eu, por exemplo, me jogar no sofá e ir pro Netflix, né? Aí vem a questão da recompensa imediata. Ah, não, já trabalhei até as 4 da tarde, agora eu quero deitar no sofá e assistir Netflix, não quero fazer mais nada, né? Um dia isso é possível, mas outro dia não é, né? Eu tô dando um exemplo assim bem simples, né? Mas na vida... mas na vida é assim. Irreal, né? Por exemplo, hoje, né? Eu estava me preparando para hoje e ontem você falou, eu queria falar disso e isso. Aí hoje eu fui pensar um pouco no que você queria. E aí, claro, a primeira sensação é assim, ai, sábado, eu queria, era, sei lá, ir fazer outra coisa, não sei o quê. Não queria estar aqui me concentrando no computador, porque a questão é porque eu estava no computador. E aí eu falei para mim mesma, poxa, mas é fazer uma live super legal, eu gosto muito. A coisa que eu mais gosto do Instagram são essas trocas, né? Amo, de paixão. Eu falei, ai não, que eu gosto muito. Nesse momento eu não posso, sei lá, nem tinha nada para fazer, na verdade. Mas estava pensando, tá? De uma coisa que a gente se sabota, né? Eu falei para vocês. E aí eu falei assim, não, mas eu gosto muito disso. Então eu vou tirar um pouco aqui do meu tempo para me sentir preparada para essa live, porque é algo que eu gosto e minha premiação vai ser quando eu estiver lá, né? Com ela, conversando. Curtir, né? A premiação é muito isso. Curtir aquela jornada, aquele momento.
Exato, então assim, ver as mensagens de vocês aqui, responder perguntas, esse é o prazer. Então, aqui eu tô dando um exemplo bem simples, a live é algo simples, gostoso, mas uma aula que você dá, né? Vamos supor que você seja professor, vou falar porque eu já fui professora, amo dar aula, né? Amava, e, e sinto falta da sala de aula. Tem coisa mais gostosa de você preparar uma aula bem legal para os seus alunos, aí você chegar, dar aquela aula e no final o pessoal vem, poxa, professora, que aula legal, nossa, eu tinha dúvida disso e acabou a dúvida, né? Então não tem prazer maior. Então você passou uma semana ali trabalhando naquela aula, foi difícil, você talvez deixou de fazer, de assistir uma série, né, um episódio da série, deixou de fazer alguma coisa que você queria fazer para fazer aquela aula, mas o êxito é tão bom, então a tua recompensa vai demorar um pouco. Então, assim, é um pouco a gente trabalhar, que tá bom, nesse momento tá difícil, a pandemia tá difícil, eu tô cansada de ficar em casa, eu tô cansada de não ver meus pais, eu tô cansada de não poder viajar, que acontece muito pra gente que mora fora, né? Que a gente queria ir pro Brasil ver os nossos familiares, mas a gente não pode agora. Então, é pensar, ok, nesse momento eu não posso pegar o avião e viajar, mas olha que bom, eu vou me ficar em casa agora, proteger os meus familiares. Para quê? Para que mais tarde a recompensa seja todo mundo saudável, bem, feliz, se reencontrando, né? Então, focar numa recompensa que infelizmente não vai ser imediata e ter paciência para isso, né? Que essa Nossa. recompensa vai demorar, mas que vai valer a pena, né? Nossa, o conteúdo que você falou agora a gente pode aplicar em vários aspectos da vida, assim como se fosse um sol com vários raios para iluminar, porque dá para iluminar muitos aspectos. O que eu acho que você comentou assim, da gente um dia tá cansado, vai lá e despenca, a gente acha que pausa, né? Eu sei que a pausa vai ser no mês que vem, gente, mas a gente acha que pausa é simplesmente não fazer nada ou ficar lá. E assim, a série que você comentou, eu amo ver séries, mas a série Uhum. tá lá. É, Agora, esse tempo que eu tenho aqui é precioso para eu é, preparar e organizar para ter esse êxito. Adorei é. a palavra que você colocou do êxito. Acho que ela é muito importante. E tira um pouco essa recompensa imediata, né? Porque mostra que a gente produzindo, tendo um processo, a gente vai ter uma produção e algo que vai brilhar. E aí que eu acho que eu sou um pouco contra a questão da... Quem sou eu para ser contra? Mas, enfim, Uhum. da procrastinação. Porque eu aprendi muito depois também de terapia, porque eu ficava sofrendo, como você falou no início. Ah, eu vou escrever o mestrado, minha orientadora vai dar bronca, não vou escrever. Então eu não começava. De repente, um dia eu comecei. O dia que eu Uhum. sentei, comecei e terminei. Sabe assim, Uhum. foi um processo de alguns meses, mas aí a coisa fluiu. Então, assim, o começar é muito importante, eu acho, e tomar cuidado para não ser pego nessas pausas que viram uma eternidade na vida da gente. A pausa é importante, mas ela também precisa ser pensada, eu acho. É. A Andrea continuou falando, né, Uhum. que ela foi ótima aluna, mas não está conseguindo fazer nada. Os jovens adultos, né, e os adolescentes têm tido muita dificuldade com a pandemia, né, com a coisa de ficar em casa. A troca com o outro é muito importante nessa idade, né, então, assim, tem causado muita ansiedade neles. E a ansiedade nos jovens adultos e nos adolescentes causa, assim, não é nem a procrastinação, mas é a, Uma angústia. né? Eles congelam, não sei o que fazer. Eu não tenho os meus peers, os meus colegas, né, ao redor de mim, porque o jovem adulto e o adolescente, ele precisa muito ali daquele grupo para saber como agir, porque a gente ainda não sabe. Quando a gente é jovem, a gente não tem essa maturidade que a gente tem hoje, né? E eu não preciso mais de ninguém para saber como eu gosto de viver, o que eu gosto de fazer. Mas quando a gente é muito jovem, a gente não está identificando isso. E aí a gente estava dentro da escola, dentro da universidade, todo dia com aquele grupo de aluno, todo dia com o professor ali na sua frente lhe cobrando, né? É uma idade que a gente ainda precisa muito ser cobrado, né? Para realmente atingir as metas, porque a gente não tem ainda um propósito de vida. Eu sou um adolescente, sou um jovem adulto que eu quero me formar, mas eu ainda não tenho, né? Muito bom quando você tem desde cedo um propósito, um projeto, mas a maioria não é assim. Então aí a coisa do isolamento social congelou esse jovem adulto, esses adolescentes, de uma forma que eles perderam esses referenciais que era importante, né? Então, para que eu vou fazer o meu trabalho de classe, por exemplo, se eu não vou nem entregar ali na mão do professor, se eu nem vi se o colega fez também, se eu nem
tô só eu e um computador. Então, essa falta acabou gerando muito bloqueio. Então, os adolescentes foram os que tiveram bastante dificuldades com a escola em casa, né? Com não poder ir para a escola online, não ir para... Outros adoraram, né? Aqueles que o problema era ansiedade social. Os Aí que foi. tinham, os que tinham ansiedade social adoraram, porque o problema deles era encontrar com gente, né? Então, ficar em casa, ups, foi ótimo. Mas para alguns, a falta dos colegas, a falta dessa socialização diária congelou, como ela bem colocou aqui, né? Congelou essa atitude que ela tinha, né? Talvez ali na sala de aula, com os colegas, com o professor, ela estava animada, estava, né? Poxa, o colega deu aquela ajuda, o professor me cobrou, e aí eu continuo produzindo. Mas no momento que eu perco esses parâmetros, aí eu faço o quê? Né? Então é bem comum. O ideal é conversar com ela bastante, deixar ela falar dos sentimentos, né? Explicar que isso é normal, que tem muitas pessoas passando por isso, né? Para que ela não se sinta sozinha e anormal. Esse é o grande problema da gente calar os nossos sentimentos. A gente passa a achar que é só com a gente, que aquilo é Só a gente é assim. anormal, e que a gente é um ET no mundo, e aí a gente se fecha e só vai piorando, né? Então, falar é muito importante, entender que isso pode acontecer com qualquer pessoa em momentos variados da vida, né? E que na pandemia tem acontecido com muitas pessoas, ela não está sozinha, né? Sim. O planeta, né? Tem que trazer essa dimensão que É, até o Portela fala, deixa eu falar com quem você está falando, né? Tem mais 7 bilhões. Né? Gosto muito daquela tirada dele. E é bem exato. isso, a gente não está sofrendo sozinho, mas é importante perceber esse sofrimento e falar sobre ele. É, Né? Eu acho que também não dá para falar que não é só você, não. Tem que ter esse espaço para falar, tá bom, é você sim, é você e mais um monte, mas você tá sentindo o quê? Como é que isso, tá, né? Aí que vem essa isso, questão. é, A Cris Dumani, que é uma querida também, ela também trabalha com a parte, se eu não me engano, de RH, se eu não falar, não sei se ela está aqui ainda, mas se eu não falar errado. Ela colocou uma coisa que é importante que eu tinha colocado, que é assim, a pausa alternar com ritmos, alternar os ritmos da pausa. Porque eu sim. acho isso muito importante. Então, não é. Eu faço um planejamento de pausa. No Sim, momento da pausa, vai fazer tal coisa. é, Assim, eu estou falando mais em organizar o tempo, porque às vezes a pessoa precisa de mais tempo para dormir, então precisa desse tempo para dormir à noite. Eu sei que não é de sono, mas a pessoa troca, principalmente adolescente. Eu estou com um que eu atendo, ele vai dormir 5 da manhã. Então, quando ele vai para a escola, ele não rende. Quando ele vem para a fisioterapia, ele não rende. Então, essa questão do tempo, de gerenciar esse tempo de sono correto, né? Porque a pausa do dia não é para dormir tanto, não tem como, né? é. Ah, eu admiro muito quem consegue na pausa tirar um cochilinho. Eu não, para dormir eu tenho que estar Mas você não muito. está fazendo, aí não tem a siesta, a sexta lá, como é que é a siesta? Não, aqui na Não, cidade isso é na Espanha. não. Mas o ritmo de vida aqui é muito, 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 muito devagar. É tão Como interessante. assim? Conta um pouquinho. Aqui as coisas acontecem muito devagar, assim. Você tem que se acostumar com outro ritmo bem diferente. Não se trabalha de domingo, né? Então, se você quer ir para um shopping, se você quer comprar alguma coisa de domingo, você não vai achar, né? Sábado à tarde já tá tudo fechado, 6 da tarde tudo tá fechado. Então, assim, você tem que se planejar. Porque se você precisa de um remédio, compre durante a semana. Porque se você adoecer no domingo, não tem farmácia 24 horas. Você vai ficar na mão, né? Então, exige planejamento para você viver num ritmo de vida menos acelerado quando a gente vive no Brasil, como vive nos Estados Unidos, né? Que tudo está disponível 24 horas por dia. Daí você vai, sei lá, comprar fralda para o teu filho meia-noite. Por quê? Porque a CVS está aberta e você vai, né? Mas numa vida ideal de equilíbrio, ninguém precisaria estar indo comprar uma fralda meia-noite, né? Se tivesse tempo de planejar a Não tem vida. que ter a urgência aí, né? Aí Exato. teria Aí vira uma urgência, uma coisa que devia ser, né, da circunstância e devia estar encaixada ali no teu planejamento. Mas aí, umas coisas que eu gosto da Suíça assim, eu não reclamo dessa vida mais pacata, porque eu acho que a gente tem sempre muito que aprender, né? E eu já aprendi muito na Tailândia a desacelerar a minha vida, a sentir menos raiva, a deixar as coisas acontecerem de um modo mais natural. Eu sou ariana, né? Então eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito. Mas lá na Tailândia eu já trabalhei muito para aprender
entender que as coisas têm o seu ritmo, né? E hoje eu trabalho muito essa questão da paz, né? Vamos viver em paz, uma vida mais tranquila. Se as coisas fecham às 6, é porque depois das 6 eu vou investindo em mim, na minha família, né? Em ter um bom jantar, sentar com a minha família, aproveitando, né? Sair para andar, aproveitar a natureza, que aqui é tão rica. Então, assim, todas as oportunidades da vida têm algo para nos ensinar, né? E a Suíça me ensinou isso, de desacelerar a vida, aproveitar mais a natureza, dar menos importância com coisas que parecem tão importantes para a gente, né? E que no final nem são assim tão importantes, né? Eu li assim que a importância vem muito assim. Agora que eu não tenho mais nada, o que é importante? Sabe assim? Em algum lugar isso que me marcou tanto. Falei, nossa, não tem mais nada. Agora, o que é importante? E a pandemia, né? Eu sei que também está saindo um pouquinho do tema, mas fez a gente perceber um pouco isso. Mas está no tema, porque é questão ao tempo. Valorizar o tempo, né? O tempo do que a gente está passando, né? O Padre José perguntou aqui, muito obrigada por estar assistindo, Padre José. Adoro ele, está lá na Itália, adoro as meditações dele. Como administrar o tempo e o risco da conexão permanente com a rede? É uma coisa realmente do nosso tempo, né? E eu até fiz uma live com o Antônio, que você assistiu, né? O doutor Antônio, psiquiatra, falando sobre isso. Como a gente pode administrar a internet, as redes sociais na vida da gente, né? Porque sem consciência, a gente entra nelas de cabeça e vira escravo. E a ideia é que a tecnologia, que era uma das dicas que eu pensei, o que é que eu posso ajudar as pessoas em relação a gerenciar o seu tempo? É lembrar que a internet, as redes sociais, a gente tem que usá-las ao nosso favor, né? Então, assim, que o Instagram seja um momento de relaxar ali, de uma pausa do meu trabalho, mas eu vou colocar o meu timer. Tá tão fácil, gente. Todo mundo tem um relógio que você pode colocar aqui 5 minutos cronometrados. Tá bom, eu vou dar uma pausa, porque já trabalhei aqui meia hora direto nesse projeto. Vou parar, mas eu vou botar aqui um timerzinho, 5 minutos. Vou olhar o Instagram, 5 minutos tocou, eu vou desligar e vou voltar porque eu tinha que fazer, né? Então, essa é uma coisa que você pode fazer para regularizar isso na tua vida, porque vai estar à mão o tempo todo. Então, só você pode se policiar. Ninguém mais tem papai e mamãe, né? Para vir, nós somos todos adultos e não tem mais ninguém para chegar e falar: menina, você está muito tempo nessa internet, menina, você está muito tempo olhando esse Instagram, vai trabalhar, vai, né, produzir algo para tua vida. Ninguém vai chegar e fazer isso para você. Então, bota o teu timer, controla o teu tempo, faz aquilo que eu falei também de colocar, dá uma olhadinha semanalmente pro teu celular, mostrar quanto tempo você tá gastando ali na tela, né? Quanto tempo você está gastando nos aplicativos do teu celular, para você ter uma consciência de como você está usando o seu tempo. E uma outra sugestão também com essa questão da conexão, da gente estar sempre conectado, é desligar as notificações, né? Você está no home office e está aqui tentando se concentrar no computador, e aí tá toda hora no teu relógio, o meu vem no relógio, né? Fulano mandou mensagem. Fulano deu um like, não sei, não. Se você ficar com aquilo, você nunca vai conseguir uma concentração 100% que você está fazendo. Então, minha recomendação é desliga as notificações, porque aí você não vai estar perturbado naquele momento. Chegou seus minutos de pausa, tá curioso o que é que o pessoal falou no Instagram? Vai lá e tira os teus 5 minutos para olhar, né? Então, seria a recomendação. A gente não pode evitar, tá lá. Então, vamos fazer isso, né? Controlar o tempo e, ao mesmo tempo, e aí vou uma questão do psicológico, a velha curadoria de novo, né? Tomar cuidado com quem você segue, né? Que perfis você segue. Como eles contribuem com a vida, se de forma positiva ou não. Eu estou acompanhando o Padre José, né? Que está aqui nos acompanhando e tem homilias maravilhosas lá, e eu gosto muito de manhã, sempre escuto, porque ele sempre traz um... Vou começar a segui-lo também, que legal! É maravilhoso estar aqui na Itália e dar homilias ótimas, sempre uma palavra de inspiração e da gente se encorajar para aquele dia, né? Então, eu gosto muito. Então, escolha ouvir no início do seu dia pessoas que possam te inspirar, que possam trazer uma visão positiva de você mesmo e da vida,
para que você, sim, possa acreditar que você é capaz de realizar o que você tem que realizar naquele dia, né? Então, muito cuidado também com quem você segue e quem você está ali gastando seu tempo, né? Que é tão precioso. Uhum. A Né? Cris está aqui sim, ela é uma graça, ela trabalha. Ah, o Padre José está agradecendo, obrigada por estar aqui, que lindo, vou começar a te seguir. A Cris está comentando duas coisas, ela trabalha com movimentação de carreira, eu tinha falado errado, e ela colocou uma coisa que eu também faço, os ganhos também de virar para baixo a tela do celular, e eu deixei ele sem som. A Cris está perguntando quem é a pessoa da Itália. Ah, é o Padre Explica para ela. José. É Padre José RD, o perfil dele. É PE, Tá né? aqui em Ponto cima. Cris, tá bem antes José. de você. Ele colocou uma Tá carinha bem antes de aqui, você. aqui na última. A André está agradecendo, o padre está agradecendo. Obrigada a Nossa, que lindo, hein? vocês. É, Ah, eu falei, o Dalé que ia ser sensacional. Eu tinha certeza, meu, nossa, estou feliz, assim, que esses pessoa incrível encontros, é. E essas foi, festas eu tô para todo mundo maravilhosas. saber, eu conheci ela nessa live com o Antônio, Com o e eu Luiz, fiquei emocionada. Quando você Luiz falou Antônio. da parte de tempo, eu falei, não, tem que ser ela. Eu sabia que tinha que ser você, porque, A gente tinha olha, falado disso na live, né? Que eu falei do era documentário. mais da internet. Agora que eu me Era toquei, é sobre mais da aquele internet. documentário que na época estava bem no auge, que era. Ai, não lembro o nome do Só- documentário agora. Era mídia, Era social uma media. Tá no Netflix e eu recomendo, é coisa muito de mídias bom sociais, né? para você entender como eles têm todo um mecanismo de te viciar mesmo, no sentido, quero saber o que aconteceu, o que é que falar, e você vai viciando ali, não percebe nem quanto tempo você está gastando ali, né? Eu que trabalho com Instagram, que tenho que estar postando todo dia, que tenho que estar respondendo todo mundo que me chama, coisa que eu adoro quando me escrevem no privado, me perguntam alguma coisa, adoro responder todo mundo, mas aí a gente tem que, aí eu já penso, já não posso mais navegar tanto para mim mesma, porque eu já gastei tanto tempo vendo se meu post estava legal, respondendo quem me contactou, que aí eu já não posso perder tanto tempo. Assim, por prazer tem que ser outra coisa, né? Que não seja mais a tela do Que celular. não seja mais aquela. Exato. Exato. Isso está sendo um grande aprendizado. Olha, galera, dá live para mais vários temas. Mas já Vamos estamos lá. chegando a uma Adoro, hora. adoro. Como a gente tem que gerenciar o tempo, eu vou liberar você para passar o seu sábado. Aí aproveitar esse sábado em Você que já Genebra, que eu acabou. marinhei, Nossa, foi tão bom que agora que eu vi que já estamos 3 horas, né? né? Então, eu comecei a deixar vou mostrar o meu reloginho, que era o meu pai que comprou esse reloginho que eu amo. Olha que Ai, que bonitinho, é bem lindo. antigo, mas eu Lindo. adoro ele. E ele é muito, assim, legal, porque eu vejo, porque senão eu não presto atenção no tempo e vai passando, porque as conversas são muito É, gostosas, né? é, Porque eu acho uma coisa difícil, a gente também não conversa, é. né? Então, eu tenho feito lives que são São conversas, que são conversas. realmente que acrescentam, que É. fluem. Então, tem dado certo, assim, graças às pessoas que têm vindo. Então, Excelente. enfim, um presente. Eu Muito tenho mais uma coisa aqui. Deixa eu ver, o Márcio que me ajudou, o Márcio que fez o meu site, o Márcio Lucena. legal. Adorei. Hoje vejo a ansiedade, não, que a ansiedade está sempre presente. É muito importante caminhar para o equilíbrio, com planejamento, pausas, prioridade clara e um tiquinho todo dia. É isso mesmo. Isso mesmo, um dia de cada vez, para aliviar nossa ansiedade, a gente lembrar que viver o presente é o que importa, né? E aí vence cada dia, e aí a gente vai vencendo a ansiedade, porque então, estamos todos, né? É um momento novo, diferente para todo mundo, de desafios para todo mundo, então é natural que essa ansiedade esteja elevada, mas como você bem colocou, um pouquinho todo dia, prioridades claras, excelente, aí Lindo. planejamento, usando seu tempo com qualidade, né? Aí a gente vence. Muito legal. Não, muito legal. Fechamos com chave de ouro aqui. O padre agradecendo, o José agradecendo, a Cris, o André. Gente, eu quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui com a gente online, ao vivo, que está investindo seu tempo aqui com a gente. E eu quero agradecer quem for ver depois também. Escreva para mim e para a Odaleia também, que você que vê depois também é muito importante para a gente. Eu tenho esse compromisso de deixar essas lives gravadas, salvas, porque eu acho que é um tempo precioso que a gente se encontrou, e eu considero um encontro muito sagrado, né? Eu acho isso muito
muito bonito, Pra assim. mim, Então eu deixo sempre gravar. são trocas riquíssimas e a gente sempre Então, deixa uma mensagem legal. E a Miriam, que está aqui assistindo a gente, também vai editar, vai para o meu canal do YouTube e vai estar lá para vocês também reverem quando quiserem. Viu? Muito obrigada, sim, viu, Patrícia? Foi maravilhoso. também vai para o meu YouTube também, se precisar de alguma... A gente conversa daqui a pouco, mas Isso. tranquilo também. Muito obrigada Obrigada, a viu, Deus? todos, viu? Obrigada pela Obrigada, presença. Valéria, pela sua Obrigada. generosidade. É um prazer grande, viu? Um bom Um sábado beijo para do todos, um bom Brasil, final de com semana. muito carinho para você. Obrigada, você também. Tchau, tchau. Até logo. Vou deixar aqui para salvar. Tchau, gente.